Capítulo 2. Determinando o seu tipo de ansiedade. Antes de dar os primeiros passos em direção a uma abordagem eficaz, é essencial compreender plenamente a natureza do que você está enfrentando. A ansiedade comum, que todos experimentam ocasionalmente, difere significativamente dos diversos tipos de transtornos de ansiedade. Aquela sensação transitória que todos experimentam em algum momento é apenas a ponta do iceberg quando se trata dos diferentes tipos de transtornos de ansiedade. Se você tem enfrentado a angústia e os desafios de um transtorno de ansiedade, é crucial que você compreenda profundamente o que está acontecendo dentro de você. Um transtorno de ansiedade é uma condição que apresenta diversos desafios e tormentos para quem o vivencia. Os desafios incluem a dificuldade em lidar com situações cotidianas, tomar decisões, manter relacionamentos saudáveis e desfrutar de momentos de relaxamento. Os tormentos se manifestam por meio de sintomas como preocupação excessiva, irritabilidade, insônia, dores físicas e dificuldade de concentração. Um distúrbio de ansiedade ocorre de várias formas. Transtorno de ansiedade geral. As pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade generalizada TAG são caracterizadas por experimentar uma preocupação e medo duradouros em relação a diversas áreas da vida, como carreira, dinheiro, família ou escola. Esses sentimentos tornam-se irreais e podem afetar negativamente seu desempenho nas atividades diárias. O desafio para aqueles com TAG está na dificuldade de identificar um medo específico e controlar a preocupação constante. As pessoas que sofrem de GAD frequentemente relatam um estado constante de preocupação em relação a finanças, relacionamentos, emprego e saúde. Embora preocupações pontuais sejam comuns a todos em determinados momentos, aqueles com TAG experimentam uma ansiedade muito mais intensa em relação a situações específicas do que o necessário. Os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada são semelhantes às da ansiedade comum, porém são mais crônicos e graves. Eles incluem preocupações excessivas e persistentes, dores de cabeça, irritabilidade, dificuldade de concentração, inquietação, sensação de estar à beira do limite, fadiga, sudorese, problemas para dormir, náusea, dor de estômago e uma sensação constante e iminente de desastre. Transtorno do pânico. Um transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânico repentinos. Um ataque de pânico é descrito como uma intensa sensação de medo e urgência de escapar, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Esses ataques surgem abruptamente, atingindo níveis de pânico em questão de minutos e podem durar horas. Durante um ataque de pânico, podem ocorrer sintomas como tremores, palpitações cardíacas, falta de ar, ondas de calor, dificuldade em respirar, calafrios, medo de perder o controle, dormência, formigamento e um intenso medo repentino de morte iminente e desgraça. Esses sentimentos são muito mais intensos do que aqueles normalmente associados a formas mais tradicionais de ansiedade. Durante um ataque de pânico, os sintomas podem ser tão avassaladores que as pessoas podem se sentir paralisadas. Uma das diferenças mais marcantes entre um ataque de ansiedade e um ataque de pânico é que a ansiedade geralmente ocorre após um gatilho estressante, enquanto um ataque de pânico pode ocorrer sem um gatilho claro presente. Se você sofre de transtorno do pânico, pode evitar certos lugares, pessoas e situações. A causa específica do transtorno do pânico ainda não é conhecida, mas há evidências de que pode ter uma predisposição genética ou estar relacionado a fatores ambientais. Transtorno de ansiedade social. Esse tipo de transtorno de ansiedade é conhecido como transtorno de ansiedade social, caracterizado por um medo intenso de interações sociais, onde há receio de ser julgado negativamente ou passar por situações embaraçosas. Isso pode incluir medo de falar em público, demonstrar afeto ou passar por humilhações. Indivíduos com transtorno de ansiedade social experimentam sintomas extremos de ansiedade quando se encontram em situações sociais obrigatórias. Se não conseguem evitar essas situações, podem vivenciar sintomas físicos intensos, como aumento da frequência cardíaca, náusea, tontura e sudorese. Para receber o diagnóstico de transtorno de ansiedade social, é necessário vivenciar esses sintomas na maior parte do tempo,
por pelo menos 6 meses, e que os sintomas sejam suficientemente intensos para interferir na vida diária. Se o simples pensamento de convidar um estranho ou fazer uma apresentação no trabalho acelera seu coração, é possível que você esteja sofrendo de transtorno de ansiedade social. Supere o medo que te aprisiona e liberte-se para viver plenamente. Fobias. Uma fobia é um temor irracional e intenso em relação a algo ou uma situação específica, baseado na crença de que pode causar danos. As pessoas com fobias fazem o possível para evitar objetos ou situações que desencadeiam ataques de pânico relacionados a esses medos irracionais. Quando confrontadas com o objeto ou situação temida, a ansiedade resultante pode se tornar avassaladora e difícil de controlar. O diagnóstico de uma fobia requer que o medo excessivo e persistente em relação a um objeto ou situação inofensiva dure pelo menos 6 meses e seja grave o suficiente para interferir negativamente na vida diária. Por exemplo, é normal não querer cair do topo de uma montanha, mas se o simples pensamento de estar em um lugar alto acelera o coração e provoca paralisação ao se encontrar no último andar de um prédio alto, isso pode indicar uma fobia. Uma fobia pode surgir devido a uma experiência direta com um objeto ou lugar que resultou em uma experiência traumática. Além disso, pode ser resultado de testemunhar alguém passando por uma experiência traumática. Esses medos costumam se manifestar entre as idades de 10 e 17 anos. Transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo TOC é uma condição caracterizada por pensamentos ou ações perturbadoras e repetitivas. As pessoas que sofrem de TOC são conscientes de que suas reações compulsivas são irracionais, porém sentem-se incapazes de controlar esses sentimentos e agem para aliviar sua ansiedade. Elas buscam justificar suas ações por meio de sentimentos supersticiosos de insegurança. Indivíduos com transtorno obsessivo-compulsivo geralmente seguem padrões específicos de comportamento, como verificar repetidamente se portas estão trancadas, limpar obsessivamente seus pertences, ter uma preocupação excessiva com poeira e sujeira, e realizar lavagens frequentes de objetos, ou verificar constantemente os fogões a gás e interruptores de luz. O TOC se caracteriza pela presença de obsessões e compulsões, que são pensamentos intrusivos e indesejados, acompanhados de comportamentos repetitivos e rituais. As obsessões são pensamentos persistentes, intrusivos e indesejados que causam ansiedade. O TOC pode ter um impacto significativo na vida diária das pessoas afetadas. As obsessões e compulsões consomem tempo e energia consideráveis, interferindo nas atividades cotidianas, nos relacionamentos pessoais, no trabalho e no bem-estar emocional. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações.